É uma alegria inenarrável encontrar você mais uma vez para que tenhamos uma conversa sobre um assunto muito sério, a formação dos nossos filhos. E hoje eu consigo definir para você dois tipos de pais que falham na forma de conduzir a disciplina de seus filhos e de alcançar aquela posição de autoridade que conversávamos. Aqueles pais que gritam para tudo e aqueles pais que negociam tudo. Os dois extremos são muito perigosos e tendem a uma falha muito severa. Aquele pai que é muito duro, para tudo ele grita, ele descarrega suas frustrações no filho, ele só sabe utilizar este meio, esta ferramenta de condução. O grande perigo é que esse filho não respeita o pai, esse filho não vê no pai uma figura de autoridade. Ele teme o pai. E onde há medo, não há amor. O outro lado, o pai que é frouxo, o pai que a todo momento negocia, o pai que a todo momento cede, o pai que a todo momento não cumpre sua palavra. Existe aí outro extremo muito perigoso. Aquele pai que sempre dá uma segunda chance, o filho aprende que sempre há um jeitinho. E ele começa a ter uma deformação do seu caráter. Estes dois pais, tanto aquele que só grita, aquele duro, aquele desproporcional, como aquele pai frouxo, eles falham na mesma coisa, eles falham no mesmo ponto, a firmeza. E entendam, firmeza nada tem a ver com dureza, mas a firmeza, ela pressupõe amorosidade, ela pressupõe carinho. Nós precisamos entender que o ato de disciplinar não é um ato de punir. Outra tradução errônea que temos nos dias de hoje. Vou discipliná-lo. E de repente se aplica uma punição. Disciplinar é o ato de formar um discípulo, é o fato de ensinar, é ser mestre para alguém. Nada tem a ver com descarregar frustrações. Então, se me é necessário neste momento reconquistar aquela posição de autoridade para o meu filho, se você se encontra em algum dos dois extremos, existe uma maneira de recuperar essa posição. O primeiro passo é que você aprenda a conduzir seu filho com calma, sereno, com seus afetos e suas emoções bem posicionados. Não existe erro nenhum em você respirar, pedir um minutinho para o seu filho, tomar uma água, voltar e conduzir a ação do seu filho. Se não me leve a mal, mas serão duas crianças fazendo birra uma para a outra. É necessário que você esteja plenamente calmo, sereno e no controle de suas emoções para que você possa conduzir as emoções do seu filho. Uma vez que você está sereno, que você está calmo, é necessário que você lembre: eu sempre corrijo o ato, não a pessoa. Eu não posso humilhar ou rotular meu filho. E eu explico. É extremamente danoso para a formação da personalidade do meu filho quando eu rotulo ele. Você é um mentiroso, você é um preguiçoso. Veja, eu estou me referindo à pessoa. Isso é completamente diferente de eu virar para uma criança e falar: isso é uma mentira. Veja, eu me direcionei ao ato. Isto é preguiça. Veja, novamente me direcionei ao ato. Eu não estou rotulando a criança, eu não estou afirmando para ela que ela é um mentiroso, um preguiçoso. Lembrem-se, nós somos os intérpretes do mundo. Se eu rotulo uma criança, ela vai entender que aquilo é uma verdade. Então é necessário que no momento da correção eu corrija o ato, eu corrija a infração. E não rotule a criança, não corrija a criança. Entenda o que eu estou falando aqui.
Pode parecer confuso no primeiro momento, porque eu estou tendo como interlocutor ali a criança. Mas eu preciso lembrar que é um ente, é um ser, ainda em formação. Por isso eu corrijo o ato. Quando eu vou corrigir este ato, é extremamente necessário que exista proporcionalidade. Justiça é dar o peso certo. Eu não posso corrigir algo pequeno com uma grande consequência, nem corrigir uma grande falha, um grande ato errôneo com uma pequena consequência. Isso cria no imaginário da criança uma grande confusão, uma falta de hierarquia de prioridades, de hierarquia de consequências. Por isso é necessário criar essa hierarquia de consequências para a gravidade dos atos das crianças. E aqui não existe receita de bolo. Me desculpe se você chegou aqui procurando uma receita de bolo. Mas todos os pais que eu conduzo, todas as mães que eu conduzo, é sempre no 1 a 1. Eu sempre peço, me traga a circunstância da sua casa. E eles vão me contando e a partir dali a gente consegue ir graduando as infrações e trazendo consequências proporcionais. Mas eu me coloco à disposição a te ajudar, não tem problema. Uma vez que eu respeito a proporcionalidade, é extremamente necessário que haja cumprimento da palavra. Já falei isso aqui outras vezes. Se eu disse que seria feito, deve ser feito. E aqui entenda, muitas vezes quando você, pai, você, mãe, ainda está aprendendo a conduzir seu filho, o erro mais comum é na proporcionalidade, no que nós acabamos de falar. Se você errou na proporcionalidade, assuma e garanta esse erro, mas conduza. Ajuste na próxima correção, porque senão nós retornaremos àquele lugar onde a sua palavra não tinha peso, porque tudo que é dito não é cumprido, uma consequência é imposta, depois retirada. Este momento ele é muito crucial. Errou na proporcionalidade, errou na consequência, errou na forma, mantenha. Nós ajustaremos no próximo ato. E o elemento mais importante de todos, para que eu consiga verdadeiramente alcançar a disciplina do meu filho, a permanência, a manutenção do vínculo afetivo. É necessário que o meu filho entenda que ele é corrigido porque ele é amado e não porque ele é rejeitado. Por isso, sempre depois de uma correção, sempre depois de uma condução, ainda que mais dura, depois da aplicação de uma consequência, pegue seu filho no colo, fale o quanto ama, o quanto você está ali para cuidar dele. É extremamente necessário a criança sentir que aquela consequência, aquela condução, aquela punição, não é símbolo de rejeição, mas de amor. Lembre-se o como você se sente amado depois de sair do confessionário. É exatamente esta sensação que eu quero aflorar no peito do meu filho. Por isso, tenha garantia de manter o vínculo afetivo. Garantir que seu filho se sinta amado e que esse movimento de correção é uma prova de amor. Tivemos aqui, então, 5 marcas de como conduzir meu filho de maneira ideal. Primeiro, agir com serenidade. Segundo, corrigir o ato e não a criança. Terceiro, corrigir com proporcionalidade. Quarto, garantir que a palavra seja cumprida. E quinto, garantir o vínculo de amor entre pai e filho. Estes elementos são cruciais, são essenciais para que você retome essa posição de autoridade com seu filho. E para garantir para você que funciona, não trarei um cenário hipotético, mas vou contar 2 situações verídicas, conduzidas por mim. A primeira delas com meu filho mais velho.
Em um sábado, quase horário de almoço, nós estávamos passando pela padaria para comprar algumas coisas. Ele viu o freezer de picolés e ele queria um picolé. Eu poderia dar um picolé para ele se eu quisesse, mas era quase horário de almoço. Nós não havíamos ido na padaria por causa do picolé. Então, quando ele pediu um picolé, eu respondi: filho, hoje está calor e eu realmente estou pensando em a gente tomar uma casquinha à tarde. Mas agora não é hora de picolé. E eu realmente estava com esse intuito de irmos tomar um sorvete. O meu filho, então, naquela idade maravilhosa de 4 anos, iniciou uma birra no meio da padaria. Porque queria o picolé naquele instante. Eu poderia errar para algum dos dois extremos. Primeiro, por vergonha e por medo de ser julgado, eu pegaria um picolé só para que ele parasse de chorar. Ou eu agiria de maneira extremamente coercitiva e dura para amedrontá-lo, faria uma ameaça. Se você continuar chorando, totalmente errado. Qualquer uma das duas conduções. O que eu fiz então? Peguei ele no colo, falei: filho, eu entendo que você queria muito o picolé, mas não é hora. Pode chorar porque eu sei que está doendo. Recostei a cabeça dele no meu ombro e deixei ele chorar um pouco. Veja quão incômodo é uma criança no meu ombro chorando, todos os olhares da padaria voltados para mim. Mas isso é autoridade. Eu não fiz o que era melhor para mim, eu não fiz o que era mais cômodo para mim. Eu fiz o que era melhor para o meu filho. Dividi opiniões na padaria. Nossa, se todo pai fosse assim. Nossa, que pai carrasco. Qual o problema de dar um picolé para a criança? Mas naquele momento eu precisava conduzir o meu filho. Ele foi acolhido, o choro depois de um tempo passou e ele entendeu que não era a hora do picolé. Outro exemplo, meus 2 mais velhos, um casal, brigaram em casa e acredito que nesse momento vocês devem pensar: nossa, os filhos do Ricardo também brigam? Sim. Os filhos do Ricardo também fazem birra? Sim. São crianças, como toda criança. Eles brigaram, o mais velho foi e bateu na irmã do meio. O que seria errado? Primeiro, esbravejar. Não bate na sua irmã. Vou lá e bato nele. Geralmente isso acontece. Ou garantir que uma criança de 5 e outra de 3 conseguissem resolver sozinhos. Meus filhos, não briguem. Vocês se amam. Veja só. Extremamente autoritário, extremamente permissivo. Qual foi a condução? Separei os dois em cômodos diferentes. Escutei uma, escutei o outro. Nomeei o que estava acontecendo e coloquei o limite. Nesta casa você não bate na sua irmã. Nesta casa você não bate na minha filha. Então vejam só. Existe um padrão entre estas duas conduções. Sem grito. Firme na condução, sereno no tom de voz, presente no afeto. Firmeza, serenidade e presença. Sabe por que a maioria dos pais não consegue fazer isso e falham? Primeiro, estão extremamente cansados e usam os filhos como válvula de escape, ou as suas emoções estão mal digeridas, levam para o pessoal qualquer birra que o filho faz e aí reagem também com uma birra, ou ainda simplesmente porque não treinaram. Essa condução de garantir, se manter sereno, controlar tom de voz, manejar a emoção da criança, não é mágica. Não nasce da noite para o dia. É treino. Agora, o que você precisa entender? Qual tipo de pai, qual tipo de mãe é você hoje? O que só grita, o que só conhece essa ferramenta? Ou que é extremamente permissivo porque tem medo de não ser amado pelo filho? Qualquer uma das duas conduções, seja lá qual for, qualquer uma das duas conduções. Até aqui tudo bem. O que eu espero agora? Uma resposta sincera. Quero que você me responda qual tipo de pai é você. E um verdadeiro desejo e interesse de mudar. É isso que eu quero. Porque é isso que continuaremos fazendo. Até o nosso próximo vídeo.